A gente está na nossa terceira semana de Advento e a cada semana a gente tem refletido e pensado como que os textos de Isaías, do profeta Isaías, foram entendidos inicialmente pela comunidade original, receptora desses textos, a comunidade judaica, e futuramente pelos escritores do Novo Testamento, que também na sua maioria eram judeus, né? Todos judeus, e pela igreja cristã ao longo dos séculos. Nesse sentido, a busca no contexto original nos ajuda em 3 pontos que eu me lembro, né? O primeiro é a gente ser mais fiel na interpretação do texto. Porque você já deve ter ouvido falar na frase que texto fora de contexto vira pretexto, né? A gente espremendo, a Bíblia pode falar qualquer coisa. A Bíblia pode dizer qualquer coisa. As maiores loucuras da humanidade foram baseadas na Bíblia. Tinha nazista que dizia pela Bíblia que o que eles faziam era certo, era correto. Né? Então você vê que as maiores loucuras da Bíblia, da humanidade, foram baseadas em leituras errôneas e loucas da Bíblia. Então, quando a gente olha para o contexto original, isso nos ajuda a ser mais fiel à interpretação do texto. O que esse texto quis dizer lá no seu original? O que o texto quis dizer lá no seu contexto original? Segunda coisa, que a gente entende as camadas que são colocadas sobre esse texto. O texto bíblico é tão rico, tão rico, tão rico, tão profundo, que ele não tem uma única explicação, ele não tem uma única interpretação. Ele tem várias e várias camadas de interpretação, de escolas de interpretação, de textos lidos, de uma série de coisas, uma série de questões. Né? E terceiro, a gente aprende a respeitar também os nossos irmãos judeus, a tradição judaica de interpretação desses textos. Uma vez que a gente pode discordar da conclusão que eles chegam, mas eles também foram muito fiéis. Se a gente tem a Bíblia hoje, é porque milhares e milhares de anos, escribas judeus foram extremamente fiéis na cópia desses textos. Você já pensou que loucura que é isso, né? A gente brinca de telefone sem fio, ou brincava, né? Faz muitos anos, a gente brincava de telefone sem fio, e dependendo se tivesse 5, 6 pessoas, a frase chegava totalmente deturpada. Você já parou para pensar que em 3.000, 4.000, 5.000 anos, esses textos foram copiados. Não era xerox, hein? Era na mão. E a fidelidade desses textos foi mantida. Aliás, essa é uma das coisas que nos últimos 70 anos caíram por terra, né? Com a descoberta dos manuscritos de Qumran, o pessoal falava, esses textos foram todos mexidos. Esses textos aí já, editados e tal. E quando encontraram os textos de Qumran, que são anteriores aos dias de Jesus, e descobriram que o nível de correspondência é absurdamente apurado. Ou seja, pouquíssimos manuscritos têm uma alteração mínima na sua composição. Então isso é muito legal e muito interessante. E a gente deve isso muito à comunidade judaica, né? Começou a minha sobrinha pentecostal, ela escuta a palavra do Senhor, ela fica pentecostal. E a gente tem falado que o período que Isaías, o primeiro, o original, proferiu essas profecias, é um período muito difícil da história de Israel e de Judá. Olha todo o cenário. Isaías começa o seu ministério no tempo do rei, eu sei, vai ficar tudo bem, viu? Tá quase em glossolalia ali, línguas estranhas. Quando Isaías começa a profetizar, ele diz, no ano que morreu o rei Uzias. Uzias foi um rei que governou por 50 anos em Israel. O começo do reinado dele foi maravilhoso. Ele começou a governar com 16 anos. Ele teve uma prosperidade que Deus deu a ele muito grande. Só que o coração dele se encheu de orgulho. E ele terminou a sua vida leproso. Mas mesmo leproso, ele era um rei muito querido pelo povo. E cá entre nós, né, substituir gente querida é difícil. Substituir gente ruim é fácil. Agora, quando você entra no lugar de alguém que foi bom, é muito difícil. E o filho dele que entrou no lugar, Acás, além de tudo, era um rei, sabe? Não temente a Deus, um homem mau no coração, e além de tudo, parece que o carisma pessoal dele não era lá grande coisa. É que nem a Rainha Elizabeth agora, né? Todo mundo amava, né? Aí o rei Charles que assumiu, né? Água de chuchu, né? Aquela que assim, tem carisma, não tem o carisma do Serra, né? Aquele carisma assim maravilhoso da pessoa, não existe, né? Então, o cenário é que o rei Uzias morreu,
E aí nós temos a Assíria, o grande império da época, que estava numa incursão militar contra os reinos do norte. A gente tem falado sobre isso. E ameaçando Damasco, né, que também é, ou Síria. E Judá estava no meio disso. Olha só para vocês verem. Eu só vou passar aqui para a gente ver, né? Esse é o nome da palavra de hoje, o Espírito sobre a raiz de Jessé. E o texto de hoje é Isaías 11, do 1 ao 10. Só para vocês verem, olha o tamanho do reino assírio, do império assírio. O Império Assírio, nessa época, dominava a Babilônia. Dominava toda a região Mesopotâmia. Aqui está Israel. Olha o tamanho de Israel. Aqui, ó. Isso aqui, ó. E aqui está Jerusalém, e aqui está Samaria, ó, a capital dos reinos do norte. E aqui está Damasco, né, a Síria. E aqui está, ou também chamada de Arã. E aqui o Egito. Até no Egito era dominado pelo Império Assírio. Então, quando a gente fala desses reis, não era gente pouco importante. Não era gente com pouco poder. Eram as pessoas que dominavam o mundo conhecido daquela época. E aí, Jerusalém se viu no meio da questão. E Acas, a gente já falou sobre isso, fez uma aliança com a Síria. Falou, eu pago tributos, eu me torno escravo, eu me torno vassalo, voluntariamente. Mas eu quero que você ataque os reinos do norte. E é isso que acontece. A Assíria vem, e é um longo ataque, e ataca a Samaria, a capital dos reinos do norte, acaba com os reinos do norte em 722 a.C. E a Samaria, Israel, nunca mais volta a existir. Tanto que, se você prestar atenção, até aqui a gente chama o povo de hebreu. A partir daqui eles se chamam judeus, porque é só Judá que fica. Israel deixa de existir. E aquelas pessoas são espalhadas entre as nações. E nunca mais se volta a existir Israel como as 10 tribos do norte. Só para você entender sobre os reis. A gente tem o Tiglat-Pileser III, que foi quem começou esse cerco. Só que foi no reinado de Salmaneser V que ocorre a queda de Samaria. Começa o cerco no 1, ele morre, assume o outro, e em 722. Só que Salmaneser também morre durante o cerco. E quem termina o cerco é o seu filho Sargão II, que conclui a conquista. O tempo passa, Isaías continua profetizando. Acas vai morrer lá na frente, e quem vai assumir é o seu filho Ezequias, que a gente até falou que era provavelmente o Emanuel e a criança que iria nascer em Isaías 7 e Isaías 9. Esse menino nasce, esse menino cresce, e agora quem é o rei da Síria, quando Ezequias é adulto, é Senaqueribe, que é esse que está aqui nessa inscrição, a prova de um personagem bíblico que realmente existiu. Senaqueribe. Senaqueribe é o rei da Síria quando já Ezequias já é rei, já é adulto sobre Israel. Só para a gente entender essa linha do tempo, né? Então, no capítulo 7, provavelmente viu que a primeira interpretação, claro que tudo isso depois encontra eco em Jesus e o cumprimento em Jesus, mas a primeira aplicação é que o Emanuel, ou seja, aquela criança que seria um símbolo do Deus que permanece conosco, era Ezequias, e um filho que seria nos dado também era Ezequias. E era a forma de Deus dizer o seguinte, lembra que eu até falei semana passada? Seria muito estranho se no meio da guerra, no meio do cerco, no meio da situação, eu não sei se vocês viram na Netflix, se não viram, vale a pena assistir. Como é que chama mesmo, amor, a série que a gente viu lá da Segunda Guerra? É Toda a Luz, checa aí pra mim. É alguma coisa, A Luz que Não Podemos Ver, Toda a Luz que Não Podemos Ver, alguma coisa assim. Eu não sei quem assistiu. Alguém já assistiu? Vale muito a pena, são 4 episódiozinhos, né? Toda a Luz que Não Podemos Ver. É sobre a Segunda Guerra Mundial, uma cidadezinha da França, e aí eles falam à noite assim, os americanos vão fazer o bombardeio à noite. Os americanos vão fazer o bombardeio. Eles estão torcendo para os americanos destruir os alemães, só que é um bombardeio, né? As pessoas podem morrer, está destruindo a cidade deles. E você imagina, nesse período de guerra, tá o cerco, Senaqueribe está atrás do muro, os assírios estão aqui atrás do muro, a coisa está pegando. Isaías fala, fiquem tranquilos, Deus tem uma promessa para vocês. Daqui a 700 anos vai nascer o Messias. Não era essa a esperança. Para nós é fácil olhar para trás e falar, não, Jesus era a esperança. Mas para eles que estavam vivendo, eles queriam saber que Jesus, não Jesus, queriam saber quem seria a esperança ali. Naquele momento era Ezequias,
que seria esse, que a gente até falou, que espelharia o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai eterno, o príncipe da paz. E aí, o que Deus está dizendo nesse tempo todo? Qual que é a palavra geral de Deus? Gente, Judá, olha de novo, olha o tamaninho de Judá, isso aqui, ó. Olha o tamanho do Império Assírio. E Deus está dizendo, não se preocupem, vocês não vão cair diante desses inimigos. Cá entre nós, hein? Que fé tremenda, hein? Deus está dizendo, vocês não vão cair diante dos seus inimigos. Só que, veja, o que Isaías está dizendo é uma coisa muito louca, é muito subversiva. A gente lê a Bíblia sem ler. A gente lê a Bíblia sem prestar atenção. Quando a gente para prestar atenção, a gente fica assim, meu Deus, que coisa louca. Porque Isaías está dizendo o seguinte, o nosso Deus, o Deus de Israel, que é desse tamaninho, o Deus de Judá, que é desse, não o Deus de Judá, Judá é desse tamaninho, Israel é desse tamaninho, o Deus de Judá e o Deus de Israel, não é apenas Deus de Judá e Deus de Israel, ele controla todas as nações da terra na sua mão. O que Deus está dizendo é o seguinte, o que Isaías está dizendo é o seguinte, Deus de Judá e de Israel, ele governa as nações da terra ao seu prazer, ao jeito que ele quer, na sua vontade. Sabe esse Senaqueribe? É Deus que manda nele. Sabe esse como é que é o nome aqui? Tiglat-Pileser? É Deus que manda nele. Sabe Nabucodonosor, que vai aparecer na história futuramente? Se achava o grande, o poderoso, o riquíssimo. É Deus que manda nele. Sabe Ciro, o rei poderoso, a Bíblia chama ele de meu ungido. Deus dizendo, eu que comando ele, eu que dou as ordens para ele. O que Isaías está dizendo é o seguinte, as nações da terra podem se achar muito poderosas, mas quem manda é o nosso Deus, o Deus que se revelou a Israel. Então, olha que interessante esses dois textos aqui. Isaías 10, e é o capítulo anterior ao que a gente vai falar hoje, então preste muita atenção nesse contexto. Lembre-se, a Assíria é muito poderosa. Aí Isaías vem e fala assim, Deus falando através de Isaías, 5, 6a, 10, 5, 6, né? Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação. O que Deus está dizendo é o seguinte, eu uso a Síria para a Síria executar os meus juízos. Eu uso a Síria para a Síria punir quem eu quero que ela puna. A Síria, o rei acha que ele faz, mas quem manda nele sou eu. O rei acha que destrói, mas quem manda nele sou eu. Eu estou executando os meus juízos. Olha o que diz o versículo 15 do capítulo 10. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? O que Deus está dizendo é o seguinte, a Síria, o Egito, futuramente a Babilônia, não passam de machado e de serra. Quem manda, quem bate o martelo, quem bate o machado e quem usa a serra, sou eu. Eles não são maiores do que eu. E aí Deus promete para Isaías a destruição dos assírios. No 10:24, olha o que diz o Senhor para Jerusalém. Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos diz, povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios. Quando eles o espancam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará, e a minha ira se voltará para a destruição deles. Deus está dizendo, o meu furor passará com vocês, e eu vou me voltar, e agora eu vou julgá-los e eu vou destruí-los. Aí olha o que diz os últimos versículos do capítulo 10. Últimos 2 versículos, 33 e 34. Vejam, o soberano, gente, quando falo soberano, é aquele que manda, aquele que tem o poder, aquele que ninguém manda nele. O soberano, o Senhor dos exércitos, olha que coisa forte, cortará os galhos com grande força, as árvores altivas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra, com um machado ele ceifará a floresta, o Líbano cairá diante do poderoso. Olha como muda a linguagem. A Assíria, que era o machado, agora se torna floresta. E Deus está dizendo, nessa floresta que é a Síria, eu virei com o machado, e eu vou cortar essas árvores, e eu vou derrubar o Líbano, e eles cairão diante de mim.
Só que Judá está olhando para fora do muro e tem milhares e milhares e centenas de milhares de soldados. E eles estão falando, Senhor, lindo esse discurso, mas o cavalo está aqui, ó. O cangor está aqui. Que pra gente hoje é fácil, né? É tudo espiritual, é tudo metafórico, é tudo. Para eles era verdade. E aí vem o capítulo 11, que é os primeiros 10 versículos, que é tão conhecido, um texto tão conhecido nosso, que diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A ele se deleitará no temor do Senhor. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, e com justiça tomará decisões em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com a vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A retidão será a faixa do seu peito, a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, os seus filhotes deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da áspide, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como a bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Texto maravilhoso e poderoso da palavra do Senhor. Eu queria compartilhar algumas coisas. Primeiro, que o capítulo 11 tem 4 partes, segundo os estudiosos. Primeiro, os versículos 1 a 5, que falam sobre essa raiz de Jessé, esse filho de Davi, e de como ele governa. Em segundo lugar, os versículos 6 a 9, que dão uma descrição de como vai ser esse reino de paz global, aonde o conhecimento de Deus encherá a terra e onde o leão se deita com o cordeiro. Em terceiro lugar, tem o versículo 10, que diz que as nações do mundo vêm ao Messias e vão encontrar descanso na sua glória. E por último, a gente não vai ler, mas você pode ler em casa, dos versículos 11 a 16, que mostram a reunião do remanescente de Israel dos 4 cantos da terra. Deus diz que vai trazer de volta Israel dos 4 cantos da terra, para a restauração de Israel. Primeira coisa é o seguinte: a salvação que Deus dá não impede que a gente sofra. Essa é uma coisa importante. Tem gente que acha que quando Deus dá uma promessa, significa que a gente não vai sofrer, que a gente não vai passar nenhum... Deus vai estar comigo, ele está no vale da sombra da morte. Mas a gente vai passar pelo vale da sombra da morte, a gente vai passar pelas lutas, a gente vai passar pelo fogo, a gente vai passar pela provação. A salvação de Deus não significa que a gente não vai sofrer. Por que eu estou dizendo isso? Porque se vocês prestarem atenção, o versículo 1 fala sobre um tronco. Em inglês, a palavra traduzida é toco. O que significa isso? A árvore de Jessé foi cortada, e sobrou um toquinho. Sobrou um pedacinho. E aí as pessoas olham para esse pedacinho e falam: agora morreu. Agora acabou. E Deus olha para esse toquinho da raiz de Jessé e diz: não, desse tronco sairá um novo ramo, e desse ramo eu farei a minha obra de salvação. A primeira coisa que a gente tem aqui é que a árvore, embora estivesse severamente comprometida, Deus diz que ela vai florescer novamente e ela vai ser produtiva. É como aquela linda canção do Diante do Trono, né, só que é o texto de Jó, né, que fala ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. É Deus dizendo: vai brotar de novo, a vida vai acontecer de novo. Porque é Deus que garante essa vida, é Deus que garante essa continuidade. E aí, se você prestar atenção, o versículo 2 fala sobre o Espírito de Deus. A frase dessa que fala do Deus vivo
o Deus que tem o Espírito vivo. Quando no Antigo Testamento fala sobre os juízes e fala sobre os reis. Sansão tinha um espírito sobre ele. Saul teve o Espírito de Deus sobre ele. Davi recebeu o Espírito sobre ele. Então, nesse versículo só no versículo 2, o termo Espírito ocorre 4 vezes. E o que Deus está dizendo? O Espírito sobre esse rei, sobre esse ungido, sobre essa raiz de Jessé, é a validação de Deus dizendo, eu estou com ele, eu estou com ele, ele é o meu servo, ele é o meu agente, ele é o meu, e aqui a palavra é a verdadeira, o meu ungido, o meu escolhido, aquele que recebeu olhos sobre a cabeça para que desempenhe a sua função. Aí, Isaías 11, do 3 ao 5, vai falar sobre esse governante. E diz 3 características desse governante. Primeiro, que ele teme o Senhor. Aqui, o povo já está ouvindo e pensando, já é uma maravilha, porque Acaz não teme o Senhor. Acaz é um rei mau. Provérbios fala que quando o rei é mau, o povo padece. Esse rei vai temer o Senhor. Segundo, ele não vai tomar decisões precipitadas, porque ele tem, olha só, sabedoria, entendimento. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Ele vai ponderar, ele vai pensar, ele vai analisar profundamente. E terceiro, ele vai tomar decisões com base naqueles que sofrem. Porque a maioria dos reis toma decisões pensando nos ricos. Ele vai dizer, não, esse aqui vai... Até aqui no versículo 5 diz o seguinte, né? Olha lá, julgará os necessitados e com justiça tomará decisões em favor dos pobres da terra. O Deus do Antigo Testamento, o Deus de Israel, o Deus do Novo Testamento também, claro, é o Deus dos pobres e dos órfãos e das viúvas. Um rei que quer estar do lado de Deus tem que estar do lado dos pobres. Tem que estar do lado dos necessitados, tem que estar do lado dos que sofrem. E aí, esse rei vai reinar com justiça e fidelidade. O texto é tão lindo que diz que justiça e fidelidade são as suas vestes. Diz ali, né? A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Esse homem que se levantará para governar, vai governar com justiça e com fidelidade. Ou seja, o povo poderá confiar nele. E aí, Isaías oferece 3 pares de características que o Espírito de Deus vai dar para esse rei. Primeiro par, ele vai ter sabedoria e entendimento. Em outras palavras, ele pode discernir a verdade. Ele pode discernir a verdade. Segundo par, ele vai ter conselho e poder. Ou seja, ele tem sabedoria, ele sabe se aconselhar e sabe aconselhar, e ele tem poder para fazer aquilo que ele pensa. E o terceiro, ele vai ter espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Está falando, ele vai ter um relacionamento com Yahweh, ele vai ter um relacionamento com Deus de Israel, ele vai experimentar um relacionamento pessoal com o Senhor. Qual que é o resultado? Esse rei é o rei perfeito. Esse é o rei que todo mundo gostaria de ter. Esse é o rei que todos nós gostaríamos para nós. E aí, do versículo 5 para o 6, o texto muda de tom. O texto muda de cenário. E aí começa a falar sobre os animais. E essa desconexão temática, ela deve ser entendida como uma continuidade do reinado desse rei. Veja o que Isaías está dizendo. Isso aqui é para a gente ler e ficar meio assustado, né? O lobo vai viver com um cordeiro? Como assim? Quem gosta de ver Animal Planet, Nat Geo, sabe que na natureza não tem bondade. Os animais destroçam os outros. A gente vê desenho bonitinho, não sei o quê. Na vida real, não é assim. Tanto que a gente fala, é a lei da natureza, é a lei do mais forte. Eles se matam. E, de repente, Isaías começa a falar de um cenário onde o lobo vai viver com o cordeiro. E a criança está junto ali, brincando e colocando a mão dentro do ninho da cobra. Por quê? O reinado desse rei que Isaías está descrevendo vai ser tão poderoso
que ele vai ter consequências em toda a criação. Ele vai mexer com toda a criação, ele vai mexer com todo o ecossistema da criação. A injustiça da criação, o pecado da criação também vai deixar de existir. E a criação vai voltar para o seu estado de original de paz, de esperança, de justiça. Então, enquanto os reis de Jerusalém constantemente abusavam do poder, não praticavam a justiça, Isaías, Jeremias também estão profetizando uma visão de uma paz tão grande que Deus vai usar o descendente de Davi para trazer uma justiça tão grande que vai atingir até os animais, até a criação. Os resultados desse reinado ideal, afetam o mundo inteiro. E é interessante que, eu vou até ler essa frase aqui. Não é apenas a natureza dos lobos que mudou de opressor poderoso para membro pacífico do rebanho. Você fala, pô, esse lobo tá estranho, né? Lobo sentadinho lá com o cordeiro e tal. Você fala, que lobo é esse? Pois as presas também mudaram. Não mais correm cordeiros e bezerros ao primeiro sinal de lobo de urso. O medo não é mais a atitude dominante dos fracos e vulneráveis. Olha que linda essa frase. Em um mundo onde todos são cuidados, ninguém precisa temer um saqueador faminto. E veja, além de tudo, essas imagens ainda têm uma outra coisa. Na Bíblia, várias vezes os profetas descrevem as nações da terra como animais. Várias vezes as nações da terra são comparadas a animais, leões, feras. Quando Daniel vai falar sobre os reinos da terra, e a última figura, que é o reinado, que a gente chama do reinado do anticristo, o reinado da besta, ele fala sobre o leão, o urso, o leopardo, e cada uma dessas figuras eram reis e reinos, impérios que se levantavam. Quando Apocalipse fala que os 4 seres viventes estão adorando o Senhor, ele está falando que os impérios da terra estão adorando ao Senhor. Um com cara de leão, um com cara de boi, um com cara... Tem várias, mas uma das interpretações é essa. O que possivelmente Isaías está dizendo, além de tudo, é o seguinte: quando esse governante se levantar, as nações da terra vão viver em paz. Não haverá mais guerra. Não haverá mais opressão, não haverá mais imperadores querendo governar acima uns dos outros. Os governantes da terra estarão debaixo do governo desse grande rei que se levantará em Israel. Isso é muito interessante, isso é muito profundo. E aí a gente começa a pensar algumas coisas. Porque a grande questão é que Israel nunca viveu isso até hoje, na sua história. Ezequias nasceu, Ezequias cresceu, Ezequias viveu. A gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Mas mesmo debaixo do... E Ezequias morreu, que é importante falar também. E depois dele vieram reis ruins. E Israel voltou para a escravidão, Israel foi levada pelo Império Babilônio, Israel voltou do Império Babilônio. Só que Israel, desde o tempo de Ezequias, nunca viveu livre. Foram os assírios, os babilônios, os persas, depois sumiu o nome, os macedônios, os gregos, e depois os romanos, até os dias de Jesus. Israel nunca mais viveu livre de opressão. Eles viveram na sua terra, eles voltaram para a sua terra, mas sempre com um império maior que eles, governando acima deles. Então, de uma certa forma, a gente olha para esse texto e fala, tudo bem, Ezequias se levantou, Ezequias foi usado por Deus, mas Ezequias não cumpriu isso. O leão ainda não habita com o cordeiro, o lobo não senta com o cordeiro. A criança não brinca no ninho de cobra. As coisas, o mundo ainda é triste, o mundo ainda é pesado, o mundo ainda é complicado. E até os nossos dias, 2.700 anos depois desse tempo, o mundo continua sendo um mundo injusto. O mundo continua sendo a lei da selva. A gente vive num mundo que o mais forte... A gente, aqui em São Paulo, né, se você bobear, você vai trabalhar de manhã, tem uma obra, você volta, o que será que vai ser? Quando você volta à tarde, tem um óxido agora, né?
já está construído, inaugurado, com balão, já vende pão, já vende donut. Você foi trabalhar de manhã, não tinha nada. Você voltou, já está inaugurado. É a dominação mundial, né, das coisas. E aí, vai abrir um lado do lado da nossa casa. E do lado da nossa casa tem um mercadinho de esquina, mercadinho. A gente até falou, coitado desse mercado, vai sofrer, porque a Oxxo vem para destruir. A gente vive num mundo que o mais forte domina sobre o mais fraco. Os mais fracos não têm chance nunca no nosso mundo. A gente vive nesse mundo da lei da selva. E aí, a gente fala, não aconteceu nem com Ezequias e nem com ninguém. Como é que terminou a história de Ezequias? E eu quero contar para você. O confronto foi entre Ezequias, já adulto, e Senaqueribe, rei de Judá, rei da Síria. Por quê? A Síria destrói Israel, só que depois de um tempo, eles se voltam e falam, a gente vai destruir Jerusalém também. E Deus continua dizendo, não vai acontecer nada com vocês, não vai acontecer nada com vocês. Só que Ezequias é um homem temente a Deus. E ele, a duras penas, acredita no que Deus está falando. Não vai acontecer nada. Inclusive tem uma música até famosa, que agora foi regravada com a Cassiane, né, que fala, despreza e zomba do inimigo. É o texto de Senaqueribe, de Deus falando para Senaqueribe. Enquanto ele foge, porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Deus fala isso. Eu vou colocar um anzol no nariz dele, vou colocar um freio na boca dele. E o farei voltar por onde veio, para que todos saibam que só o Senhor de Israel é Deus sobre as nações. E sabe o que aconteceu? Isso, depois, se você quiser ler na sua casa, está contado em detalhes, como diz, nos mínimos detalhes, em 2 Reis, capítulo 18 e 19, 2 Crônicas, do 29 ao 32, e Isaías 36 e 37. Quando Senaqueribe cercou Jerusalém, Deus falou para ele, através do profeta Isaías, não tema, o Senhor é com vocês. Sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo, e esse anjo matou 185 mil soldados assírios durante uma noite. Quando eles acordaram de manhã, 185 mil soldados tinham morrido, misteriosamente. Senaqueribe ficou desesperado, levantou o cerco e voltou para sua capital, que era Nínive. Ele volta para a cidade de Nínive. E olha o que diz 2 Reis 19, 35 e 37. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil no acampamento assírio. Ao amanhecer, lá estavam todos os cadáveres. A Bíblia é bem forte. Então Senaqueribe, rei da Síria, retirou-se e voltou para Nínive. Certo dia, enquanto adorava no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e depois fugiram para a terra de Ararat. E o seu filho Esar-Adom foi o rei em seu lugar. Então Deus cumpriu o que ele disse. Judá não vai cair debaixo do... E aquele rei ainda foi morto pelos seus próprios filhos. E 185 mil soldados perderam a vida naquela noite, sobrenaturalmente. Deus cumpriu o que prometeu. Mas fica claro que Isaías 11 não fala de Ezequias. Fala de um rei que ainda virá e que ainda fará outras coisas. A palavra Messias nunca apareceu no Antigo Testamento, mas aqui é o texto talvez mais messiânico de Isaías. E fala que esse rei fará o que nem Ezequias conseguiu fazer. Portanto, a gente pode entender que Isaías 11, do 1 ao 10, já se cumpriu na primeira vinda do Senhor. Mas aqui também tem um plot twist, aqui também tem uma virada. Mas ainda aguardamos o que vai acontecer na sua segunda volta. Algumas coisas já aconteceram, outras ainda vão acontecer. E eu quero encerrar falando sobre como Jesus cumpriu e como Jesus cumprirá Isaías 11. Versículo 1. Olha que lindo isso. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Jesus é chamado frequentemente no Novo Testamento de filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Versículo 2 e 3 diz, sobre ele repousará o Espírito do Senhor. A gente vai falar na semana que vem, o próprio Jesus, quando entra na sinagoga, diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para tal. Mas a gente lembra que em Mateus capítulo 4, Jesus foi ungido com o Espírito Santo no seu batismo, e o Pai disse para ele, esse é o meu filho, em quem eu tenho muita alegria e prazer. Jesus recebeu o Espírito, e a Bíblia diz que sobre ele estava o Espírito sem medida. Ele recebeu o Espírito
de Deus. Em Apocalipse fala que Jesus tem os 7 Espíritos de Deus. 7 é um número que fala sobre perfeição. Jesus tem o Espírito Santo em perfeição, sem medida, total medida. Versículos 3 a 5 diz, não julgará apenas pela aparência. Quando a gente pensa no ministério de Jesus, não foi isso que aconteceu? Jesus nunca julgou pelas aparências. A Bíblia diz, vez após vez, ele sabia o que estava no seu coração. Jesus olhou para as pessoas que ninguém olhava. E Jesus cuidou dos pobres e dos oprimidos e dos doentes. Ele disse várias vezes, eu não vim para os que têm saúde, eu vim para os que estão doentes. Jesus cumpriu isso que aconteceu. E aqui diz, do 6 ao 9, o lobo habitará com o cordeiro. Várias vezes Jesus é chamado de príncipe da paz. E o sacrifício de Cristo na cruz abre o caminho para a reconciliação entre Deus e a humanidade. E aí no versículo 10 diz, naquele dia a raiz de Jessé se destacará como sinal para os povos. Em Romanos 15 o apóstolo Paulo diz, ele cita esse versículo de Isaías 11:10 e diz, Jesus se tornou uma placa, uma bandeira para todas as nações. E o meu ministério é pregar o evangelho em todas as nações gentílicas, para que todos os povos conheçam a salvação em Jesus. Só que a gente ainda aguarda o cumprimento total dos versículos 6 a 10. A gente aguarda o Espírito Santo, o Espírito do Senhor revelar Jesus para nós, quando ele voltar plenamente dos céus, totalmente dos céus, e ele for esse governador, se tornar o rei sobre toda a terra, e destruir todos os seus inimigos. E aqui vai se cumprir o que diz o versículo 9, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Já pensou essa coisa linda? A terra toda, o mundo inteiro vai ser cheio do conhecimento e do temor do Senhor. Isaías 65:25 fala quase as mesmas palavras e diz assim, olha que coisa linda. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Eles não causarão mal nem destruirão em todo o meu monte santo, diz o Senhor. Só que o versículo 17 antes fala assim, Isaías 65, eis que crio novos céus e nova terra, e as coisas anteriores não serão lembradas, nem virão à mente. O que nós aguardamos, meus irmãos? Jesus já veio. Ele já cumpriu, ele já recebeu o Espírito, mas nós aguardamos a criação dos novos céus e da nova terra. E aí no novo céu e na nova terra, todos os governantes serão destruídos e só haverá governantes tementes ao Senhor. E só haverá, lembra o Apocalipse? A Babilônia caiu, a Babilônia caiu, a Babilônia caiu. A Babilônia, em Apocalipse, é a representação de todos os impérios contrários da terra. O advento é olhar para trás no que Deus já fez. E o advento é olhar para frente e ter a certeza de que Deus fará de novo. Não tem Biden, não tem Bin Laden, não tem Osama, não sei o que lá, não tem Saddam Hussein, não tem Putin, não tem os sheiks com os nomes difíceis, não tem ninguém. Não tem Maduro, não tem Hamas, não tem Hezbollah, não tem terrorista nenhum, ninguém que possa parar os planos do Senhor de trazer paz e justiça sobre a terra. E a gente é parte disso. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão especial. Obrigado pela tua palavra que nos traz esperança, que nos traz consolo, que nos traz restauração. Cuida do nosso coração para que a gente saiba que nós aguardamos aquele que é a raiz de Jessé, que virá abrir o livro e destruirá todos os seus inimigos e trará um reino de paz e de justiça sobre toda a terra. Nós queremos ser parte disso. Ajuda-nos, Senhor, a esperarmos e a vivermos para o Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.